Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas da paixão, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Foi uma oração, mas para que a gente se harmonize melhor com a espiritualidade, com os leitores da casa, cerramos nossos olhos físicos, com nossos olhos espirituais, pedimos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que nos ilumine essa noite, nos ajude, nos intua, que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina cristã, que nos faz tão bem, nos ajuda no dia a dia. Pedimos para aqueles nossos companheiros que não puderam estar aqui hoje, que esses fluidos, as benesses daqui, cheguem a todos os lares, aquelas pessoas que ainda sofrem, se debatem no mal, tanto companheiro nosso que necessitam de ajuda espiritual, aquela ajuda a mente, onde a gente possa levar um pouco de paz e tranquilidade. Há mães, há pais, parentes, que tem pessoas que ainda se debatem no vício, drogas e tudo mais. Tenhamos hoje, com a ajuda de nossos amigos da espiritualidade, aquele nosso companheiro que não nega nunca as suas humildade, Pai de amor, estamos à sua luta, ao seu trabalho, que assim seja. Estamos recebendo hoje na nossa casa, mais uma vez, Alberto Ferreira. Hoje ele está presidente da sede Sociedade Espírita em Peru. Alberto, é contigo, que os nossos mentores vão. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Está frio, mas eu vou tentar mais uma vez. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos um sentimento de harmonia e paz. E nós rogamos aos guias e protetores dessa casa e aqueles que nos protegem, nos orientam, para que os momentos que nós vamos passar aqui reunidos sejam momentos de muita paz e muito amor em nossos corações. Desejamos. Um homem vivia aos arredores de um pequeno vilarejo e, por sua condição muito pobre, dizia que todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores se referiam a esta sua situação econômica. Mas ia além. A sua dor não era só uma dor física, pois que ele tinha algo dentro de si como se fosse um vazio, que não era preenchido nunca. E ele questionava-se diante da vida,
perguntando por que ele sentia aquela dor, por que ele sentia aquele vazio, aquele buraco no peito. Era como se quisesse respostas, era como se tivesse uma sede que ele não encontrasse nunca um pote onde ele pudesse se dessedentar. Mas, certa vez, passou aos arredores daquela pequena vila um sábio que vivia nas montanhas. E passando por ali, este homem decide ir ao seu encontro para perguntar a ele se ele podia dizer aonde ele podia encontrar as respostas que tanto queria. Aonde ele podia encontrar aquele jarro onde ele poderia saciar a sua sede. Indo ao encontro do sábio, o sábio lhe diz que ele procure, em determinado momento da conversa, o sábio lhe diz: procure na floresta escura. Ele compra. Adentre-se à floresta escura, disse o sábio. Adentre-se. Adentre-se, lá você vai encontrar as respostas que você tanto quer. E ele, impressionado, sai pensativo para sua casa. A floresta escura, floresta escura, floresta escura. E buscou na sua memória que floresta era essa que se referia àquele sábio. E lembrou-se que aos arredores também da sua cidade, do seu pequeno vilarejo, existia uma floresta. E ele pensou consigo: é lá que eu devo ir, e lá eu encontrarei as respostas que eu quero. E assim fez. Tomando de coragem algo raro em sua vida, levanta-se e adentra-se àquela floresta, e caminha, e olha para os lados, e pergunta: onde será que está a resposta? Onde será que está aquilo que eu quero? E caminha um pouco mais, e caminha mais, até que de repente ele acha uma plantação, diversas árvores de mogno plantadas. Mogno, para quem não sabe, é uma madeira raríssima. E ele então pensa: está aqui, era isso que ele queria me dizer. Volta para a sua vila, pega um machado, agora já sabe o caminho, caminha aquele dia inteiro que ele caminhou anteriormente, derruba 4 árvores de mogno, leva para a cidade e começa a fazer alguns móveis para vender. Dali adiante, vai de novo até aqueles mognos plantados há sabe-se lá quanto tempo, carrega de novo para a cidade, e assim ele começa a ter naquela cidade um determinado status. Pois que começa a ser uma pessoa muito bem de vida, abre uma serraria, vende móveis raríssimos e belíssimos de mogno, e ele começa a ficar muito bem de vida. Mas aquele vazio permanece. Aquela sede, aquela sensação de estar no lugar errado no mundo, aquela sensação de que nada do que eu faço está certo, aquela sensação de desconforto, de tristeza, de depressão, permanece. E os anos passam, e ele chega aos 40 anos, com aquele buraco no peito, e lembra-se da conversa com o sábio: adentra-te na floresta. Então deve estar mais para frente. Foi, entrou de novo na floresta, agora já muito melhor equipado, né? Já era um homem de muitas posses. Passa da plantação de mogno e vai mais além, e descobre uma mina de prata. Essa é a resposta. Torna-se um homem muito rico.
chega aos 50 anos e o buraco está lá ainda. Não curou. Com tudo que ele havia conquistado, ainda permanece aquele vazio em seu peito. E ele adentra-se à floresta novamente. E descobre, muito além daquela mina de ouro, de prata, uma mina de ouro. Só que dessa vez ele já vai com empregados e tudo mais, que tornou-se um homem muito rico. Ele então compra todas aquelas terras e torna-se milionário. Mas o vazio permanece. E aos 60 anos de idade, ele passa a rever a sua existência e chega lá naquele momento, daquele encontro com o sábio, de tantos anos atrás, e relembra aquela conversa e deixa que a memória lhe banhe as faces e se recorda do que o sábio lhe disse: adentra-te na floresta escura. E ele tocou o seu peito. E ele então, depois de tanto procurar, percebe que a floresta que o sábio se referia eram os recônditos de sua própria alma. Que as respostas, que o tesouro, tudo aquilo que ele anelava, ele deveria procurar dentro de si. E é sobre isso que nós vamos dialogar essa noite. Sobre essa viagem que mais cedo ou mais tarde nós deveríamos fazer para dentro de nós. Mas antes, gostaria de convidar a todos a retornar um pouquinho no passado, que eu vou contar uma outra história. Mas essa é a história de um homem que dividiu a filosofia, assim como Jesus divide a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Este homem divide a história da filosofia entre pré-socrática e pós-socrática. Quando se vai estudar a filosofia, ou se escuta algum filósofo, se pergunta: esse filósofo é antes ou depois de Sócrates? Porque até então, os filósofos costumavam observar o que acontecia em torno de nós. Porque parece brincadeira, mas teve um tempo que alguém sentou e ficou observando a lua passar, as estações trocar, coisa que a gente perdeu, que a gente deixou de fazer, né? Passa tudo tão rápido, né? Se eu quero saber a lua, tem lá no calendário, ó, às 2h06 vai mudar a lua, né? Pois eu nem sei quando ela começou. E também não me interessa, já que nós não plantamos mais nada mesmo, a gente compra no supermercado, né? Mas teve um tempo que um filósofo, ou vários deles, pararam para observar o mundo e questionar com uma sede de saber por que as coisas são assim. Por que as estações funcionam assim? Por que os astros se movem? Por que a lua ora está cheia e ora mingua? O que isso tem a ver comigo? Teve gente que fez isso já. Se debruçou sobre o tempo e observou a natureza. Mas Sócrates foi um dos primeiros filósofos a se debruçar sobre a alma humana. Caminhava pelas ruas de Atenas com seus discípulos, conversando com eles sobre as coisas que eles acreditavam saber, sobre as coisas que eles diziam saber, sobre as coisas que eles pensavam que sabiam e afirmavam com tanta convicção. Eram
peripatético, Sócrates. Sabe o que é, Dalcir, peripatético? Não sei falar. Não cheguei lá ainda. Vai estar xingando, né? É o seu peripatético. Né? Peripatético é aquele que prega caminhando. Então Sócrates era um peripatético. Não adianta olhar no Google agora. Não, eu quero tirar uma foto. Ah, quer tirar uma foto com o celular ali, eu pensei que ele já ia procurar. Hoje é um vício, né? Então, qualquer coisa a pessoa vai lá. Depois que tu me xingou com essa palavra, eu quero levar para casa. O peripatético é aquele que prega caminhando, que ensina caminhando. E Sócrates assim fazia. Caminhava pelas ruas de Atenas com seus discípulos, fazia com que eles pensassem sobre aquilo que eles diziam acreditar. E aí, a partir dessa pergunta, ia desmoronando, fazendo com que desmoronasse neles, porque muitas vezes aquilo que eles diziam acreditar não era o que eles acreditavam, mas o que outros disseram para eles acreditar. Exatamente como acontece conosco hoje. Muito daquilo que nós acreditamos ou pensamos acreditar foi a Rede Globo que mandou que a gente pensasse assim, ou a revista semanal. Mas nós não paramos mais para pensar. Ou vem no Facebook, como aquela mensagem, aí eu vou lá e compartilho, mas eu nem parei para pensar se aquilo está de acordo com as leis morais ou não. Ai, que frase bacana essa, eu passo adiante. Nós estamos aí nesse Big Brother aberto, né? Mostrando nossas vidas para fora. Que estranho isso, né? É de se pensar. Talvez um filósofo da antiguidade se debruçasse sobre esse fenômeno e pensasse sobre isso. Mas Sócrates fazia com que os seus discípulos pensassem sobre aquilo que eles diziam acreditar. E ia desconcertando, até que eles dissessem, não sei então. Então agora nós vamos construir o conhecimento a partir do que você tem aí dentro. E ele extraía, estava lá, de uma maneira ou de outra, o conhecimento. Tinha um amigo de Sócrates, chamado Querofonte, que era muito amigo dele, bem mais velho que ele. Já tem uns 64 anos, Sócrates tinha um pouco menos. Querofonte vai até um oráculo. Um oráculo era o local onde ficavam as pitonisas. As pitonisas eram mulheres que desde a mais tenra idade eram dadas por suas famílias muitas vezes, ou recrutadas por sacerdotes para servirem nos templos, em uma vida muito ascética, de dedicação exclusiva e total àquilo que faziam. Elas se comunicavam com os deuses. Hoje, nós poderíamos dizer que elas eram médiuns e estavam em contato com espíritos. Mas na época, elas eram pitonisas e estavam em contato com os deuses. E neste contato com os deuses, respondiam às pessoas sobre os seus questionamentos, serviam ao povo. E nesse oráculo de Delfos, da cidade de Delfos, era muito famoso. E Querofonte vai até lá. No frontispício, na entrada do oráculo de Delfos, existia uma frase esculpida na pedra que dizia assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Querofonte vai até lá e, estando diante da pitonisa, lhe pergunta: existe em Atenas alguém mais sábio do que Sócrates? E a pitonisa, em transe: não existe nenhum homem mais sábio do que Sócrates em Atenas.
Quem não for de volta e conta o seu amigo. Ô Sócrates, ele não falou assim, é óbvio, né? Ou Sócrates, né? Deve ter falado num termo da época. Você sabe o que a pitonisa me disse? Que você é o homem mais inteligente de Atenas. E Sócrates tem um espanto, porque o verdadeiro filósofo é tal qual o mar. O mar é tão grande porque ele se coloca abaixo de todos os rios e todos desagam nele. E o verdadeiro filósofo se coloca nessa posição para receber o conhecimento, porque ele pode vir dos mais diferentes lugares. Da pessoa mais humilde, o pescador pode me ensinar algo que o doutor não sabe. O conhecimento está à nossa disposição. Tem que saber ouvir. E o filósofo se espanta. Eu, o homem mais inteligente de Atenas? E Sócrates era um homem que acreditava nos deuses. Então ele leva muito a sério o que a pitonisa falou. Ainda mais a pitonisa de Delfos. Leva muito a sério. E, tipo, se ela falou, isso é verdade. Mas como pode ser verdade? Se tudo que sei é que nada sei. Entendeu? Se tudo que sei é que nada sei. E nessa posição era capaz de receber todo o conhecimento e deglutir e pensar sobre ele. Muitas vezes a gente recebe e é isso. Eu levanto uma bandeira e uma causa e passo a defender uma causa sem sequer pensar sobre ela. Como muitas vezes nós vemos no meio espírita. Né? O que é o espiritismo? Aí a pessoa... Espiritismo? Espiritismo é ciência. Né? Aí você pergunta, o que é ciência? Ah, ciência? O que é ciência? Não, ciência é porque tem que estudar, né? Tem grupo que estuda, por isso que é ciência. Não, ciência é uma ciência porque ela tem uma metodologia. E a partir desta metodologia e das observações que foram feitas, foram retirados então os conhecimentos que hoje nós aqui estamos discutindo. Mas voltando lá para Sócrates, ele ficou espantado com aquela resposta. E aí que ele sai então pelas ruas de Atenas, perguntando para as pessoas, o que é que você acredita? O que é a coisa mais importante do mundo para você? O que é importante no homem? Qual o sentimento que faz o homem de um verdadeiro caráter? Um dizia que era coragem, outro dizia que era amizade, outro dizia que era fraternidade, e para cada um ele perguntava, o que é coragem? Coragem? E a pessoa não sabia dizer exatamente aquilo que ela dizia que era o mais importante do mundo. Nunca tinha pensado a respeito das suas mais íntimas convicções. Tanto fez que daí foi morto. Disseram que ele corrompia o pensamento dos jovens. E aí foi condenado a tomar veneno. Suquita, que nem diz um amigo meu, estava dando uma palestra, e aí teve que tomar suquita. Refrigerante é ruim, mas era cicuta, é um veneno chamado cicuta. Mas passando o tempo, muito tempo depois,
que Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Nós vamos pegar o livro dos Espíritos e vamos ler na questão 919. Qual é o meio eficaz, o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nessa existência e combater as suas más tendências e combater o mal que existe nele mesmo? Qual é o meio prático? Ou, em outras palavras, qual é a maneira da gente ser feliz aqui na Terra? Qual é o caminho que eu sigo? E os Espíritos respondem: já vos disse um sábio da antiguidade. Qual sábio? Vai, senão eu ia contar essa história toda. Já vos disse um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Que não foi nem o Sócrates que falou, né? Pegou lá do oráculo, mas usou esta frase em toda a sua existência. Conhece-te a ti mesmo. É tão bonito de falar, né? Mas tão difícil de fazer, não é? Kardec também teve essa inquietação. E é por isso que ele faz a pergunta em seguida, 919a. E diz aos Espíritos: eu conheço essa máxima. Ou seja, eu conheço isso aí que você está falando. Que também era professor de história, além de anatomia, matemática e tantas outras matérias que o professor Hipólito Leão Denis Rivaio professava. Eu conheço essa máxima, mas a dificuldade está exatamente aí. Como? Kardec pede para os Espíritos uma metodologia. Como? A máxima conhece-te a ti mesmo, ótimo. Como é que eu faço então? E quem vem dar a resposta é Santo Agostinho, na questão 919a. E diz Santo Agostinho assim: fazei como eu fazia quando eu estava na terra. Ao final do dia, passava em questionamento, em revisão, em revista, tudo aquilo que eu tinha feito, para verificar se aquilo que eu fiz e pensei estava de acordo com as leis de Deus. Então, já que nós vamos falar nisso aqui hoje, nós vamos pegar a partir daqui de Santo Agostinho, né? E vamos dar alguns caminhos que nós conhecemos para o autoconhecimento, para que a gente possa exercitar esse processo e aí encontrar essa paz que Kardec pergunta. Conseguir combater o mal que existe em nós, que Kardec pergunta. Um dos caminhos práticos é esse: a revisão noturna, o questionamento noturno. Antes de dormir, eu vou lá e passo e me pergunto. Só que aí é difícil, né? Porque se eu for passar tudo que eu fiz durante o dia, eu vou dormir 4 horas da manhã. Daí eu acordei, tomei café, levantei, tomei banho, escovei o dente. Então tem um meio mais prático da gente fazer isso. Que a gente, quando for iniciar esse processo de autoconhecimento, o que a gente faz? A gente faz as nossas orações, e aí, em vez de eu passar tudo em revista, desde a hora que eu acordei, arrumei a cama, quem não é preguiçoso, né? Tem gente que não arruma a cama. Em vez de passar tudo, eu vou direto ao ponto. Vou direto nos momentos em que eu fiquei contrariado. Vou direto nos momentos em que eu tive algum ímpeto de raiva. Vou direto àquele momento e ali eu pego ele e trago a tela do meu consciente e começo a trabalhar em cima dele. E aí eu vou analisar por que eu fiquei naquele estado.
Por que aquilo que aquela pessoa falou me deu tanto mal-estar? Por que eu não consegui engolir aquele sapo, né? Que fica trancado aquilo. Eu já falei aqui para vocês, uma vez os jovens perguntaram como é que a gente fazia para o casamento dar certo. Falei aqui para vocês, falei? Não? Então daí ele diz assim, é preciso sapiência, senão o casamento não dá certo. Sapiência. E aí os meninos ficaram assim, sapiência? É leitura, sabedoria? Não, sapiência é a arte de engolir sapo. Senão, casamento não dá certo. Se não souber engolir sapo de vez em quando, não vai para frente. Então, a gente vai direto naquele sapo que ficou entalado. Por quê? Como nós só temos aqui 45 minutos, não dá para a gente fazer uma reflexão e nós chegarmos às nossas conclusões. Mas vai ter mais 15 hoje. Tem mais 15? Tudo bem que seja, mesmo assim não dá. Se a gente estivesse aqui se fosse um encontro a respeito desse assunto, ou se nós estivéssemos fazendo um atendimento, eu ia dizer, né, para cada um fosse para casa e fizesse essa reflexão todos os dias de noite. Aquele momento que você ficou com raiva, e aí você analisa e vai vendo, por que você ficou com raiva? Até você chegar ali e descobrir, eu fiquei com raiva por causa disso. Encontrei a causa da minha raiva, da minha contrariedade. Mas como nós só temos esse encontro aqui, eu vou contar o final do filme rapidinho, assim, né? E aí vocês podem fazer o exercício em casa e vocês vão chegar e vão ver que é verdade o que eu estou falando. Quando nós fizermos essa reflexão noturna e pegarmos a causa e formos sinceros nessas nossas reflexões, nós vamos observar que a causa da nossa contrariedade, da nossa raiva, é o nosso orgulho. É porque de alguma maneira nós não fomos vistos, vamos dizer assim. De alguma maneira nós estamos com orgulho ferido. Aquele fulano que não aceitou a ideia que eu falei, por que não aceitaram? A minha ideia era tão melhor que a dele. E aí nós vamos ver que a gente ficou com raiva, porque a minha ideia é tão importante, já que nós temos aqui o umbigo como centro do mundo, né? Aquele momento no trânsito, em Barra Velha é mais tranquilo, mas Joinville, né? Tão difícil. Que a pessoa fecha, né? E aí você fica com aquela raiva, como esse cidadão me fecha, eu que sou o rei do mundo, né? Eu que dirijo melhor que o mundo todo, como é que ele me fechou? Eu vou contar uma história aqui rapidinho de um amigo. Tomara que ele não saiba, eu não vou dar o nome dele, tudo bem também, mas ele está no grupo de estudo que eu coordeno, e ele estava contando esses dias. Então, ele foi pro shopping center, né? Ele detesta shopping center, e era aniversário do filho, e a esposa disse, vamos lá no Miller, passar o dia com o menino lá, e ele disse, nossa, comprar umas roupas para ele, para dar de aniversário e tal. E aí ele foi contrariado, e aquela chuva em Joinville, sábado, e aqui ele entrou no shopping, entra em loja, a mulher sai da loja, entra em loja, sai da loja, e aí ele dizendo que aquilo já foi ebulindo nele, né? Já foi dando uma mal-estar. Quando compraram lá a calça e a camiseta, depois de 3 horas, ele disse, agora vamos embora. Ele disse, não, agora vamos almoçar. E aí ele disse que engoliu aquele negócio, né? Botou com ela abaixo, disse, agora vamos embora. Não, ainda falta o tênis. Né? Bom, quando saíram do Miller,
Quem conhece Joinville, tem sai ali uma rua de mão só. Ele disse que saiu do estacionamento já. O Emerson Fittipaldi, não, agora eu botei minha idade para fora. Nem sei quem é que corre. O Ayrton, para mim, o Ayrton Senna era um bom, né? Mas saiu dali já o piloto, né? Brabo. E quando saiu o carro, bem devagar na sua frente, né? E aí, bom, sai da frente, então o sinal lá vai fechar, deu sinal de luz, buzinou, não saiu da frente, deu um pisque, puxou o carro para a esquerda para ultrapassar. O que ele puxa para a esquerda, o carro vem para a esquerda também. Aí ele disse, aí tá de sacanagem comigo. Aí mão na buzina e tal, e sinal de luz, porque tem gente que pensa que o sinal de luz é videogame, né? Se fosse metralhador, o cara matava o cara. E aí ele deu sinal de luz, buzinou e tal, e aí ele jogou para a direita, para ultrapassar pela direita, e o cara. Aí ele dizendo, aí eu fiquei macho, velho. Aí ele jogou o carro, e aí tem um sinaleiro próximo assim, jogou o carro, parecia filme, ele chegou e deu um cavalinho de pau e trancou a rua assim e saiu de dentro do carro. Mas que isso a esposa e o filho de aniversário atrás, né? Diz que quando ele saiu do carro assim, no carro, duas velhinhas de uns 80 anos assim, coisa. Ele disse que saiu, olhou e as velhinhas assim, quase se abaixando. Ele disse que voltou para dentro do carro e disse que estava se sentindo desse tamanho assim. Porque ele deu sinal de luz e buzinou e tal. Aí elas foram para o lado e passaram, né? Só que quando elas foram para o lado, a mesma coisa de novo. Elas foram para o lado. Orgulho. As fontes das nossas contrariedades já nos dizem os Espíritos, né? Qual é o maior obstáculo para a evolução da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então, se nós formos fazer essas reflexões, nós vamos chegar lá. E aí a gente pega isso e trabalha dentro de nós. Então, esse é um caminho. A reflexão noturna é um bom passo para que a gente consiga, então, iniciar esse processo de autoconhecimento. Mas para falar de outras, vamos dizer, eu não vou dizer terapias ou algo do tipo, para falar de outras ferramentas de autoconhecimento, eu vou trazer aqui alguns conceitos só para que a gente se situe rápido. Nós vamos aqui encontrar o conceito de o eu inferior e o eu superior, ou aquilo que nós conhecemos através de Joana de Ângeles como céu e a sombra. Nós vamos encontrar esses dois conceitos, que são conceitos que não são criados por Joana de Ângeles. Quem utilizou eles foi Carl Gustav Jung, que é considerado o pai da psicologia transpessoal. Foi o primeiro a usar o termo transpessoal dentro da psicologia, ou seja, aquilo que vai além do meu pessoal. A psicologia transpessoal coloca então o homem como um ser que não é só corpo, não é só uma massa biológica, ele é também um ser espiritual. Esse é o grande avanço da psicologia transpessoal, que a psicologia espírita de Joana de Ângeles ela não descarta tudo que já foi escrito. Esse é o mais interessante, né? Ela não descarta todas as outras psicologias, as outras escolas psicológicas, a psicanalítica de Freud, a junguiana ou tantas outras que vieram ao longo do século.
a terceira força, com Maslow e a própria psicologia transpessoal. Ela pega todas essas e amplia. Porque a psicologia transpessoal coloca o espírito como um ser imortal, dizendo que ele não vive só mais uma vida, ele vive várias existências, o que já é um grande passo dentro da psicologia. E a psicologia espírita coloca algo além, que é a influência dos espíritos em nossa existência. Então, esses termos nós encontramos em vários livros da Joana de Ângeles, que são termos da psicologia transpessoal. O que é o self, o eu superior? Eu costumo sempre contar uma historinha para tentar explicar isso, que é a história da Loja de Deus. A Loja de Deus era um lugarzinho muito bonitinho, assim, que chegou um cidadão certa vez, entrou dentro da loja e viu assim aquelas prateleiras com aqueles vasinhos muito bonitos, e todos eles escritos esperança, fé, amor, bondade, alegria, saúde, a loja de Deus. E ele ficou muito feliz dentro daquela loja. E ele vai ali para o vendedor, que parecia um anjo, um benfeitor. Imagina o vendedor da loja de Deus, né? Um cara. E disse assim: quanto é que é o... Eu disse: não, aqui é de graça, querido, pode levar o que você quiser, pode fazer o seu pedido. Puxa, o que eu quiser? O que você quiser. Mas aí ficou muito faceiro. E foi lá, pegou uma lista lá e saiu escrevendo uns 10 quilos de amor, aqui, convivência em família saudável, estou com uns 60 quilos desse aqui. E assim ele fez uma lista que virou uma tripa desse tamanho. E chegou para o vendedor, para o benfeitor, para esse anjo, e deu a lista para ele: olha, eu queria tudo isso aí. E já estava pensando: como é que eu vou levar? Era gaúcho, né? Como é que eu vou levar isso para o carro? Penso. E aí daqui a pouco o amigo esse vai lá no fundo, só um momentinho. Ele esperando um carrinho, um container. E vem o anjo aquele e bota um saquinho desse tamanho na mão dele. Levanta uma sobrancelha só, que se eu soubesse fazer, eu fazia, não é? E tu tá de sacanagem comigo, né? Ele olhou para a cara do santo. Mas eu pedi um monte de coisa aí, só isso aqui, né? Daí o anjo falou assim para ele, o benfeitor: olha, querido, aqui é a loja de Deus, aqui nós só damos a semente. Quem rega e planta é você mesmo. O self é isso. Nós temos essa marca indelével, que somos filhos do Criador de todas as coisas, cravada em nós. E nós podemos acessar tudo isso que está lá naquela loja no momento que a gente se dedicar a entrar na floresta escura. Está lá. De uma maneira ou de outra está lá. Já a nossa sombra é o resultado de centenas de reencarnações, de milênios e milênios de anos, em que nós recalcitramos das nossas paixões e nos nossos vícios. E aí é esse acúmulo. Só que no meio do caminho tem as nossas máscaras. A máscara é aquilo que nós utilizamos para encobrir as nossas sombras. Nós colocamos para estar diante da sociedade uma máscara daquela virtude que eu tenho, sei que tem lá dentro de mim, mas eu ainda não plantei. Eu peguei lá na lojinha, mas me enfiei a semente tudo no bolso.
Eu ainda não plantei, eu ainda não colhi, eu ainda não tenho essa virtude em mim, eu não desenvolvi ela, eu não adentrei a floresta e fui lá e tirei. Está lá, latente. Mas aí quando eu vou me mostrar para o outro, eu uso a máscara como se eu tivesse já aquela virtude. A pessoa não é bondosa. Não é bondosa na sua casa, uma pessoa estúpida dentro de casa, mas quando chega no centro espírita, dá aquela dobradinha na cabeça assim, oi irmão, me dá até um arrepio, rapaz, quando chega lá no centro. Até palestra. É a máscara. É a máscara. A máscara nós utilizamos para estar diante do outro. Mais dia menos dia nós temos que tirar essa máscara, porque senão nós vamos passar por processos, por transtornos de afetividade. A tristeza de mostrar para o outro quem você não é, mas lá dentro você sabe que não é aquilo. E aí, depois de um tempo, depois de uma certa idade, quando nós começamos a olhar para o nosso passado com outros olhos, nós começamos a entrar numa tristeza tão profunda. E aí é preciso tirar a máscara e aceitar quem nós somos e trabalhar com isso. E o pior é que tem gente que põe a máscara tão fundo que ele acredita que ele tem aquela virtude. E aí é pior ainda, aí é uma psicopatia. Ele bota aquilo de um jeito que ele acredita fielmente que ele é o que ele não é, mas ele acredita só nos seus devaneios. Como é que a gente combate isso aqui? Com o autoconhecimento. Nós já temos aí então a reflexão noturna, aquela reflexão todos os dias, por que eu fiquei contrariado? Hoje eu fiquei contrariado, fiquei com raiva, por que? Eu preciso trabalhar isso, preciso, sempre com aquela pessoa, o que eu tenho que resolver com essa pessoa, que ela sempre me deixa com raiva? Que não é um sentimento, é tudo bem inteiro. O problema é varrer para baixo do tapete e fingir que eu não tenho raiva. Tudo bem, vou digerir, vou viver com isso, vou trabalhar. Uma outra maneira de nós fazermos isso é a lista. Então a gente chega em casa e você coloca lá no papel tudo aquilo que você gostaria de modificar em você. Tudo aquilo que você sabe que tem que tirar. Quero deixar de beber, preciso deixar de fumar, preciso deixar de mentir, preciso deixar de ser estúpido com tal pessoa, tudo aquilo que você sabe que tem que trabalhar em você mesmo. É um contrato seu consigo. Mas aí tem o seguinte: escreva, porque quando a gente escreve, a gente consubstancia aquilo, a gente tira lá do mundo das ideias e transforma em algo palpável. Ele saiu, ele botou, ele foi para o consciente. E aí a gente pode até saber de algumas coisas, mas a gente deixa nesse mundo que é tanta reviravolta, tanta coisa acontecendo. Mas quando você para, não, vou escrever, o que eu preciso mudar, o que eu quero mudar como espírito, como ser imortal, o que eu quero me modificar. Eu preciso disso. Aí decora. Não ouse mostrar para outra pessoa. Por favor, escreva escreva e rasgue, porque senão você cai na tentação de dizer: olha só, estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. É a máscara, daí já entrou a máscara, aí já não vale mais. Entendeu?
Entendeu? Porque você escreve errado, é um negócio com você. Ou seja bem sincera, porque senão você vai cair na tentação de dizer para o outro: olha, ela lá falou, não, entrar na floresta escura, já estou entrando, já escrevi essa lista aqui, ó, 62 itens. Mas aí não vale mais, porque eu estou escrevendo para o outro. Eu estou de novo usando a máscara, para querer até dizer que eu estou tentando me modificar. É algo muito pessoal. Muito, muito pessoal. Então essa é uma segunda ferramenta para o autoconhecimento. A revisão noturna, a lista, e tem mais uma, que é uma das mais complicadinhas, assim, que eu vou falar aqui como é que a gente faz. Eu queria fazer uma pergunta. É uma linha bem tênue, né? Entre a máscara e depois como você sabe conscientemente para você que você está trabalhando aquilo. E aí você consegue, numa situação, transpor aquele teu sentimento que você está trabalhando, né? Você consegue, porque, claro, a gente vai se relacionar com outras pessoas, então a gente uma hora vai ter que, né, a prática, depois do autoconhecimento, né, da consciência, daí quando você vai colocar em prática aquilo, você vai ter que, por exemplo, aquilo vai ser meio forçado no começo, porque você está trabalhando aquilo dentro de você, então você vai ter que botar aquilo em prática alguma hora, né, com alguém. Você vai, né, por exemplo, com um marido, ou com um amigo, ou com qualquer pessoa. Eu estou com raiva, mas eu vou trabalhar isso, eu vou tentar que aquilo seja uma coisa sincera, você realmente está suprimindo aquela raiva naquela hora, né? Então, a linha, eu acho, é bem tênue entre a máscara e você saber que você realmente está trabalhando aquilo, que você está simplesmente tornando aquilo um hábito na tua vida, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente... essa sombra... É uma dúvida mesmo, eu falo por mim mesma, às vezes eu me pego nas atitudes que eu penso, será que é máscara ou será que eu realmente estou trabalhando isso? Já estou no trabalho. Então, saber já é um bom caminho, né? Saber aquilo que eu já usei em máscaras já é um bom caminho. Porque às vezes a gente dá uma forçada no começo e depois aquilo começa a ser uma coisa intrínseca de ti, né? Eu acho que tem que dar uma forçada no começo do lance do trabalho, né? De trabalhar. Ninguém muda assim do dia para decidi e já me modifiquei. Tudo tem que ser treinado. Tem que. Amanhã já. Né? Como é que a gente sabe quando é máscara ou quando realmente a gente está trabalhando aquele sentimento? Por isso que a gente todo dia faz a reflexão. Desculpa aí. Por isso a reflexão todos os dias, né? Esses momentos de reflexão são aqueles. Puxa, até que isso se torne tão intrínseco em nós que nós já conseguimos. Mas o importante é essa sinceridade conosco mesmo, né? Que a máscara, quando você está sendo sincero em você já não está usando a máscara. Eu estou consciente comigo, eu sei que eu tenho isso, eu estou trabalhando. E eu não quero que o outro me veja assim para me ver bonzinho. Ou quando você está morrendo de raiva por dentro, aí você dá aquele sorrisinho, né? Disfarçando a raiva. É a máscara. Às vezes a gente tem que ser sincero, né? A pessoa vem, você me perdoa e tal. Eu digo, olha, eu até te perdoo, mas eu preciso de um tempo para digerir isso aí. Porque eu estou muito machucado, estou muito magoado. É melhor do que o sorriso. A sinceridade, eu estou machucado, você me magoou, estou muito triste, mas eu vou lhe perdoar, porque eu vou trabalhar isso em mim. Então, esse é um caminho. Oi? Isso é o caminho. Esse é um caminho melhor, né? Do que você sorrir. Aí é a máscara mesmo. Não, nesse caso eu não costumo fazer isso, mas eu vejo isso ao meu redor muito e eu fico me perguntando, né? Mas deixa eu passar uma outra maneira da gente encontrar, uma outra ferramenta, que já que você falou em marido, isso é algo que a gente pega assim, uma pessoa que a gente gosta muito, e que a gente confie bastante. E aí você chama ela, né? Pode ser uma pessoa da sua mais íntima convivência. Normalmente a gente faz isso com esposa, marido, né? Às vezes a mãe, o irmão, tal.
um amigo muito íntimo. Pode fazer com todo mundo também, vale a pena, né? Se aguentar. E aí a gente pergunta assim para ela, quais são os meus defeitos? Você acha que eu devo mudar? Simples, né? Só que assim, tem um detalhe só, né? Enquanto a pessoa estiver falando, a gente não pode falar absolutamente nada. A gente não fala nada. Ela vai falar o quanto quiser e o que quiser. Porque se a gente falar... mas é que você não entendeu aquilo lá que eu fiz aquela vez. Foi por eu sempre explicar. E você mostrar que eu estava certo. Ou querer mostrar que eu estava certo. Aquela vez que eu te tratei mal, não. É porque o meu dia foi... A pessoa vai falar o que ela vê em você. Porque quem está bem pertinho da gente sabe quando a gente usa máscara. Porque convive com a gente dentro de casa. E quando está lá fora, né, até se espanta. Nossa, que bonzinho que tá, né? Visse lá em casa, né? Vocês não conhecem aquela história do homem que estava sendo enterrado e estava a mãe e o filho no velório, daí o cidadão lá falando, porque foi um amigo, uma pessoa respeitável, tratava todos bem, carinhoso, querido por toda, e a mãe disse assim, filho, vai ali ver se é o teu pai que está dentro do caixão. Mas que nós estamos com a ferrolha errada. É mais ou menos isso. Esse é do filho que pediu para levar o centro para dentro de casa também. O centro? É, porque em casa... Pode mandar essas coisas. Não, eu compro, não. Mas o filho é do centro e o pai é o anjo. Ele chegou em casa e disse assim, pai, vamos levar esse centro lá para casa? Porque aqui o senhor é tão diferente. Tá. Vamos levar o centro para dentro de casa. Na verdade, vamos levar esse centro, esse self, para onde a gente for. Né? Esse é o caminho. Então, a lista noturna, a revisão noturna, a lista é super importante. A lista é algo que a gente devia fazer uma vez por ano, o nosso mesmo. Puxa, eu queria mudar isso esse ano, ou daqui a 6 meses. Ter metas, porque as pessoas não têm metas para as coisas de trabalho, eu quero chegar lá, ter uma promoção e tal. Por que nós não temos metas para as coisas do Espírito? Eu quero me modificar, quero falar menos, quero ter mais paciência, quero não mentir. É tão difícil achar alguém hoje em dia que admita que mente. E muitas vezes eu preciso mentir. Então essa lista é uma ferramenta em tanto para a gente fazer esse processo de autoconhecimento. E essa perguntinha básica. Mas prepare a garganta, faça o gargarejo antes para o sapo descer bem. Porque a gente tem que ficar quieto enquanto a pessoa fala. Mesmo que ela fale algo absurdo, que a gente fica, mas não. Porque essa é a visão que ela tem. E é importante que ela ponha isso lá fora. E aí a gente vai ter que trabalhar esse sábado depois. Levar para o nosso sono e pensar sobre isso. Quanto àquilo que ela falou da sombra, tem algo que acontece hoje, né, que a gente costuma esconder isso, né, que nós temos essa sombra. Como é que eu vou dar um exemplo? Para encerrar assim, porque já são 9 horas, sabe? Você me deu 15 minutos a mais, eu já passei. Às vezes a pessoa, por exemplo, vai dar hoje é dia de dar passe no centro. Aí está lá concentrada, daqui a pouco vem aquele pensamento absurdo na cabeça dela. Porque a mente está aí para isso.
mente está, né, fazendo o seu trabalho, que é esse. E aí a pessoa diz, meu Deus, nossa, hoje é dia de Páscoa, não posso pensar nisso, e varre aquilo para baixo do tapete. E foi-se a oportunidade do autoconhecimento. Então a gente costuma dizer que a gente tem que abraçar a nossa sombra. E é algo complicado de dizer em 5 minutos. Não quer dizer para a gente sair fazendo tudo aquilo que a gente tem vontade. O abraçar a sombra é nós tratarmos como, puxa, por que eu pensei isso? Da onde veio esse pensamento? Eu trazer à tona isso e puxar minha sombra aqui para perto e transformá-la através do amor. Porque não varrer para baixo do tapete não adianta. Mais dia menos dia volta. Então quando a gente diz para abraçar, é isso. Eu não vou esconder. Nossa, eu tive esse pensamento absurdo, que eu não revelaria diante de ninguém no mundo. Mas aí eu vou trabalhar isso. Eu preciso trabalhar, porque não posso ficar escondendo para baixo do tapete as minhas sombras. Elas existem. Mesmo que seja uma intervenção espiritual, que pode ser. Mas se é, quem abriu a porta fui eu, para a intervenção chegar até aqui. Então eu tenho que refletir a respeito disso também. Então é esse que eu digo daquilo que você estava falando, né? Quando vem, eu preciso olhar de frente para isso. Não dá para esconder. Então, eu posso terminar com uma historinha bem curtinha, porque daí, para não terminarmos com a sombra, né? Vamos terminar com um pouco de luz. É um tema muito delicado, eu espero que alguém que tenha algum tipo de dúvida, eu vou ficar aqui depois, porque às vezes um mal entendido pode ser que a pessoa pense, vou chegar em casa, vou botar todas as minhas sombras para fora, e aí já foi o cara lá do centro espírita que mandou, né? Então, cuidado, né? Reflitam sobre isso, por favor. A história é de um discípulo do Buda, chamado Ananda, que era um homem muito bonito, era alto, tinha os ombros largos, tinha um sorriso magnífico que contagiava a todos que estavam ao seu redor, olhos que borbulhavam bondade, derramavam aonde ele passava. Tanto que certa vez ele passou num poço onde estava uma moça de uma casta inferior, naquele tempo da Índia, ali pegando água. E ele chegou perto dela e disse, olha, me dá um pouco de água. E a moça teve um espanto, porque ele era um iluminado, um discípulo do iluminado, e era de uma casta superior. E ela disse, tu falando comigo, que sou de uma casta inferior? E ele abriu aquele sorrisão e disse, mas para mim só existe uma classe, uma casta, que é a humana. Me dá de beber, me dá água. Ela deu a água, ele ainda pegou da mão dela, tomou, agradeceu com um sorriso e ela se apaixonou, né? Se apaixonou por ele, um homem bonito daquele. E ela chegou em casa e disse para sua mãe, mãe, a sua mãe era uma bruxa da época, uma médium, mexia com esses negócios de espírito e coisa. E ela então diz assim, mãe, você tem que falar com seus espíritos e fazer com que eles se apaixonem por mim, porque a minha vida não tem sentido se ele não for meu. E a mãe foi lá entre concentração e disse, mas minha filha, esse é um discípulo do iluminado, não, eu não vou mexer com isso, está louco? Não, mãe, você tem que fazer, porque senão minha vida não tem sentido e eu vou cometer um desatino. E a mãe sabia que a filha era meio destrambelhada, assim, e disse, tá bom, então eu vou fazer, com medo que ela fizesse alguma bobagem. E foi lá durante a noite, começou a fazer as suas rezas e coisa, e Ananda estava dormindo lá onde eles estavam, os outros discípulos, e a moça dormindo em outro lugar, e os dois de repente começam a ter um sonho no mesmo momento.
E um começa a sonhar lá em um determinado lugar e ela começa a sonhar aqui em outro determinado local. E ele sonha que uma moça muito bonita, e ela era muito bonita, começa a dançar na frente dele. Ele está deitado num triclínio vermelho, de sons de pandeiros e flautas tocam pelo ar, e um perfume saindo de vários incensos naquela tenda, e uma moça muito bonita e voluptuosa dançando para ele, e ele começa a ter diferentes sensações do corpo físico. Mas, naquele momento, o Buda estava em concentração e meditação. E com a sua consciência ampliada, ele percebe aquilo que está acontecendo e intervém, afastando então os espíritos que estavam. E aí os dois despertam do seu sonho. O menino lá e a menina aqui. No outro dia, a menina desesperada vai falar com o Buda, dizendo que ela não suporta a vida sem Ananda. Ela vai morrer porque ele é tudo, ele é lindo, é belíssimo, ele é tudo que ela precisa para ser feliz. E ele diz: você ama? Na verdade, o que você ama é uma ilusão. Porque tudo aquilo que você está vendo é uma ilusão da matéria. Porque aquele corpo grande, aqueles ombros lá, um dia vão ser comida de vermes. Aquela boca um dia vai estar sem dente, vai estar murcha. Aqueles olhos um dia vão ramelar. O cabelo vai cair e o rosto que você acha tão bonito vai ficar cheio de vincos. É uma ilusão. Isso que você ama. Porque é outra coisa isso aqui. E ela disse: então me ensina a amar o que não é ilusão. Então me ensina como eu faço, como eu me ilumino, para não sofrer mais. E ele a aceita então como uma de suas seguidoras e passa a ensinar a ela o caminho para a floresta escura. E ela então, depois de iluminar-se, depois de passar muito tempo em suas próprias reflexões e alcançando o bem que existe dentro dela, ele chega perto dela, o Buda, e diz: olha, agora eu posso te casar com Ananda. Mas agora eu não quero mais. Porque agora eu já o tenho. Porque quando eu me iluminei, quando eu descobri o amor dentro de mim, eu passei a ter a ti, a ele e a todos aqueles que estão ao meu redor. Eu passei a amá-los incondicionalmente. Então essa é o caminho para a floresta escura. Eu espero sinceramente que esse nosso bate-papo de hoje tenha servido para que cada um de nós aqui, e eu inclusive, busquemos esse caminho para encontrarmos em nós a nossa felicidade. Porque o Mestre Jesus nos disse: o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de nós. Busquemos. Lá espero que a gente encontre muita paz, muito amor e muita alegria. E é isso tudo que eu desejo a todos os amigos. Obrigado.